Bom dia. Creio que é do conhecimento de todos os irmãos, se não da maioria, um número significativo de pastores que têm cometido suicídio. Em momentos de desespero, chegaram a achar que o suicídio seria a saída. Além destes que chegaram a esta ação extrema, tem havido também um número significativo de pastores que, por causa do desânimo, da desesperança, têm deixado o ministério, e alguns que não chegam a deixar o ministério têm tocado o ministério em marcha mínima, porque não conseguem uma maneira de sair e continuar sobrevivendo. Então se veem forçados a continuar, mas sem um entusiasmo, quase que empurrados. Então o tópico, lidando com a crise da depressão, é bem apropriado. Não apenas por causa desses problemas que têm afligido pastores, missionários, missionárias, mas também porque vários membros de nossas igrejas também têm sido açoitados por este problema. E ultimamente, não sei aqui na região dos irmãos, mas lá na nossa região, adolescentes que, tocados pelo desânimo, pela falta de perspectiva, têm também se suicidado. Ainda este ano, nós tivemos episódios quase que de epidemia em certas escolas de ensino médio, que exigiu medidas destas escolas, medidas extremas, inclusive nos convidando para ir dar alguma palestra que pudesse dar ânimo a estes adolescentes. Eu resolvi ampliar um pouco o leque, já que depressão é um termo para mim muito largo, certo? Muita coisa é colocada dentro do que vem a ser depressão. Desde uma tristeza mais continuada, mais profunda, até realmente aquela depressão. A palavra depressão é um termo importado da geografia, certo? Depressão, em termos geográficos, fala de uma baixa. Você vem, certo? Num terreno, então tem uma baixa, aquilo é chamado de depressão geograficamente. Então ele foi importado para mostrar quando alguém está para baixo, está em baixa, sem ânimo com a vida. Por isso eu intitulei Lidando com o Desespero e a Desesperança, que são as causas da depressão. Desespero e desesperança são reações diferentes para a mesma causa. O que faz a diferença é o temperamento e as circunstâncias. Diante de certas circunstâncias, alguém pode agir com desespero por causa do seu temperamento mais ativo, mais do tipo que parte para cima, ou com desesperança se o seu temperamento é mais tímido, é mais retraído. Então depende do temperamento, depende do modo como a pessoa foi criada. Muito das nossas reações, ou se não todas, é aprendida. E é aprendida na infância, certo? Na infância, observando as pessoas que nos rodeiam, especialmente nossos pais, que nós aprendemos a reagir diante de certos problemas da vida. Por que nós sabemos que temos que rir numa determinada situação e chorar em outra situação? Isso é comportamento aprendido. As emoções são inatas, mas a forma e o momento de expressar essas emoções é algo que nós aprendemos contextualmente, e especialmente no lar, vendo os nossos pais ou as pessoas que nos criaram. Então, o temperamento, a criação
E a circunstância leva a pessoa a fazer a opção entre desespero e desesperança. A desesperança é considerar a situação sem saída. É aquele desânimo, aquele desalento. Você se sente incapaz de empreender qualquer ação. Você fica descrente quanto ao futuro, quanto ao sentido da vida, que chega então a essa depressão, a esse ficar para baixo e esse desejo de morrer. Casos extremos antes do suicídio são pessoas que não conseguem sair da cama, que preferem o escuro, acender uma luz já é algo que as atinge profundamente, janelas fechadas, luzes apagadas, deitados ou assentados, em alguns casos, nem ânimo para comer e nem para tomar banho. Certos casos que tenham tomado conhecimento de pessoas, né? Um certo escritor, deixe-me citar, que escreveu um livro sobre a depressão muito grosso, O Demônio do Meio-Dia, e ele não é cristão, ele narra o seu caso, um homem escritor de sucesso, e entrou em depressão a um ponto de que o pai dele tinha que ir no apartamento dele, tirá-lo da cama, levá-lo para o banheiro, despí-lo e dar banho, porque senão, nada. Casos recentes que eu tenho presenciado com pessoas em nossa igreja, de ficar sentado num sofá e não tem ânimo de tomar uma xícara de chá. A filha tem que levar a boca. Certo? Então são casos assim de desesperança extrema, certo? Então isso seria o que eu chamaria de depressão mesmo. A pessoa não tem coragem, não tem ânimo para nada. Mas a desesperança pode incluir desde uma tristeza que a pessoa não se anima, perdeu a perspectiva, até esses casos mais graves. O desespero, a causa para mim é a mesma, a reação é que é diferente. Ele vem com uma certa irritação, cólera, furor, raiva, uma certa exasperação, uma certa exaltação. As causas são as mesmas, mas a pessoa então, novamente, por temperamento, por aprendizado na criação, pela própria circunstância, ela reage de um modo diferente. Nos dois casos, desesperança e desespero é a perda da esperança, certo? A desesperança é a perda da esperança que reage passivamente, que se entrega. O desespero é a perda da esperança que age ativamente sem noção, sem colocar a mente para raciocinar. Aquele que vai para cima sem saber o que vai acontecer. Quais as causas de um e de outro? Frustração, aflições grandes e continuadas, angústias internas. Então, muitas vezes, não tem nada acontecendo exteriormente. É um senso interno da pessoa, uma insatisfação interna. Adversidades, então ela enfrenta agora problemas externos, tem projetos, tem sonhos e não consegue concretizá-los, não consegue realizá-los, e exigências de perfeccionismo. Perfeccionistas são pessoas potenciais para a depressão. Porque o mundo não é perfeito. Nós não somos perfeitos e ninguém é perfeito, certo? E estudando um pouco mais isso, guiado até por um livro que a BCB recomenda, eu fui alertado para uma verdade. Perfeccionismo é uma outra maneira de salvação por obras. É você achar que é aceito por Deus se você for perfeito. Deus só aceita a perfeição. E é por isso que nós só somos aceitos em Cristo. A vitória do nosso perfeccionismo se dá com um perfeito. Jesus Cristo. Somos aceitos por Deus porque o
perfeito, cumpriu a obra dele e nós descansamos na perfeição dele. Lembre-se, fazer o melhor, dar o melhor, não é ser perfeito, ok? É fazer o melhor. Lembrando sempre que o nosso melhor ainda ficará aquém da perfeição divina, mas em Cristo. O perfeito, isso é aceito perfeitamente por Deus por causa de Cristo. Só aqui abrindo um parênteses, um pouco desviando do assunto para falar isso, que eu creio que crentes devotos sofrem muito de perfeccionismo, certo? Eles confundem, ou nós confundimos, devoção com perfeccionismo, certo? Devoção é o desejo de servir a Deus através do perfeito que é Cristo, reconhecendo nossos limites, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo que não sabemos de tudo, que não podemos tudo e descansando em Jesus Cristo. Então, essas são as causas da perda da esperança, que pode se manifestar em desesperança ou desespero. E nós vamos fazer um estudo de casos. Trataremos alguns casos de desespero e desesperança com final trágico e alguns casos de desespero e desesperança com final melhor, com final restaurador. Começo com Saul. Creio que todos sabem como foi o final de Saul, narrado lá em 1 Samuel 31, 3-5, que é dito então que a peleja se agravou, ele estava em sua última batalha contra os filisteus e a peleja se agravou contra ele e os flecheiros o avistaram e ele ficou com muito medo. Aí ele chamou o seu escudeiro, que era aquela pessoa encarregada de carregar suas armas, suas flechas. Enquanto ele estava atirando, o escudeiro providenciava tanto a proteção do escudo, como mais flechas para ele atirar. Então ele pede para o seu escudeiro, olha, me mate, certo? Porque eu não quero cair na mão desses filisteus, desses incircuncisos, porque eles vão escarnecer de mim. Pode ser que na mente de Saul estava ainda bem viva o final de Sansão, que caiu na mente dos filisteus e foi cegado, passou por uma série de torturas e Saul não queria isso. Mas o escudeiro não quis, estava com medo dos filisteus, mas estava com maior medo ainda de matar o seu rei. Então Saul toma da espada e Saul mesmo se joga em cima da espada. E aí o escudeiro vê isso e se joga também. Como foi que Saul chegou a esse ponto? Foi um processo. Não foi um surto. Foi um processo. No caso de Saul, nós temos um processo. Um processo de afastamento de Deus por rebeldia e orgulho. Ele foi ungido rei, recebeu certas ordens. O rei de Israel não era um monarca absoluto. Israel, ali na região, seria a única monarquia não absolutista, porque o rei estava debaixo do monarca absoluto. Eu devo dizer assim, Israel era uma monarquia absoluta, mas uma monarquia divina. O rei absoluto era Deus. Esse Deus tinha dado a Constituição, tinha dado a lei lá na Assembleia Constituinte do Monte Sinai, né? Assembleia Constituinte de um representante só, que era Deus. Ele disse, a lei de vocês era assim. E o rei tinha que submeter a esta lei. O rei não estava acima da lei. Inclusive, lá mesmo em Deuteronômio foi dito para o rei. Foi dito, aliás, para Moisés, olha, quando vocês tiverem um rei vai fazer uma cópia dessa lei aqui. E todo dia ele vai ter que ler e meditar. Porque em Israel o rei não estava acima da lei, mas abaixo dela. Então Saul tinha sido ungido por Deus, estava debaixo das ordens de Deus. E
o representante de Deus, o porta-voz de Deus na época, era o profeta Samuel, e o profeta Samuel tinha dado certas ordens que ele deveria cumprir. Essas ordens seriam cumpridas num campo de batalha, exatamente numa guerra contra os filisteus, e Saul tinha que esperar Samuel chegar para poder fazer os sacrifícios e iniciar a guerra. Só que, enquanto ele aguardava, o seu exército aqui, olhando lá para o exército dos filisteus do outro lado, via o exército dos filisteus crescendo, 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 e o povo aqui começou a ficar com medo e começou a ir embora, ir para casa. Aí Saul perdeu a calma, não soube esperar, e disse: pronto, não vou mais aguardar Samuel não. Tragam aí os sacrifícios e eu mesmo vou oferecer. Saul está agindo como os reis pagãos, concentrando atividades, autoridade e poder que não eram dele. O sacerdote era Samuel, e ele faz isso. Mal ele acaba de oferecer os holocaustos, aí chega Samuel. Aí Samuel: por que você fez isso? E Saul responde, verso 11: vendo que o povo se ia espalhando daqui, no capítulo 13, e que tu não vinha nos dias aprazados, o que não era verdade, Samuel chegou nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. O que foi traduzido aqui como forçado pelas circunstâncias é a ideia de alguém que não se controla, que não contém o seu impulso, que não contém a sua vontade, certo? Ela foi usada, por exemplo, para José nos dois sentidos. Quando ele se conteve, num primeiro momento, diante de seus irmãos, e num segundo momento, quando ele não mais se conteve e chorou. Aqui, Saul não se conteve em seu medo, em sua ansiedade, em seu impulso, e desobedeceu a Deus. Os problemas começam aqui com esta impaciência diante de situações de pressão e de não confiar na palavra de Deus. Liderança exige suportar pressão. Ok? Ser líder é ter a disposição de suportar pressão. E novamente a gente deve estar preparado para isso. A impaciência e o agir impulsivamente pode desencadear um processo de afastamento de Deus que nos levará à perda da esperança. Num segundo momento, no capítulo 15, Saul mostrou que valorizava muito mais o que as pessoas pensavam do que a opinião de Deus. Ele honrou muito mais os homens do que a Deus. Esse é um dos temas que o autor do livro de Samuel explora por contraste. Logo no início, você tem Eli e tem Ana. Eli honra mais seus filhos do que a Deus. E essa é a causa da perda da vida e futuramente do ministério de sua família no sacerdócio. Honrar mais os filhos do que a Deus. O contraste é Ana, que pega o seu filho e doa a Deus. Honra mais a Deus do que aos seus filhos. O outro contraste é exatamente Saul e Davi. E Saul nos é colocado aí como alguém que nesse momento ele recebe uma ordem de Deus, vai lá contra os amalequitas. Deus já tinha jurado lá no deserto para Moisés: eu vou acabar com a memória de Amaleque, porque ele covardemente perseguiu os israelitas quando saiu do Egito, e a missão é dada a Saul.
Não deixa nada. Só que Saul não faz isso. Quando Samuel chega, ele vai se apresentando e diz: pronto, eu cumpri tudo. Aí Samuel, de modo até irônico: que balido é esse que eu estou ouvindo? Que mugido é esse? Aí Saul responde: ah, o povo. O povo resolveu trazer esses animais para oferecer a Deus. Aí Samuel, de modo muito duro, repreende Saul e diz: isso não é obediência. Mas Saul teimosamente diz: não, verso 20, eu obedeci sim, eu fiz o que Deus mandou sim, eu só salvei Agag, rei, e o povo, novamente, tomou do despojo ovelhas e bois para oferecer a Deus. Verso 24, depois de repreendido, aí Saul diz: eu pequei, porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Outro problema de Saul é temer os homens mais do que temer a Deus. Esse é outro problema muito grande que enfrentamos, de tentar agradar as pessoas e não a Deus. Fica a sugestão aí do livro: Quando os homens são grandes e Deus é pequeno. Esse é um problema da liderança, especialmente no nosso contexto de liderança congregacional, onde a permanência do nosso ministério numa determinada igreja depende da vontade da maioria. Nós somos muito tentados a ceder às pressões das pessoas e não saber que quem nos colocou ali é Deus e quem vai nos tirar é Deus, usando a vontade da maioria, mas no final das contas quem controla a maioria é Deus. Saul temeu o povo. E isso fica claro que o seu arrependimento não é sincero, a idolatria do seu coração não é quebrada, porque no verso 30, ele de novo diz: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. A preocupação de Saul é perder o respeito do povo. O que ele pede para Samuel: volta comigo, porque senão como é que eu fico diante das pessoas? Como é que eu fico? Eu vou ficar desacreditado. Mais do que agradar a Deus, ele quer agradar aos homens. Outro problema dele foi agarrar-se aos dons de Deus mais do que apegar-se a Deus. Já mencionei isso ontem, quem havia dado o reino para ele fora Deus. E se Deus queria tomar o reino, amém. Eu posso perder o reino, mas eu prefiro ficar com Deus. Não podemos nos agarrar ao ministério mais do que nos agarramos a Deus. Ou de fato nós devemos nos agarrar a Deus. E se Ele quiser nos fazer permanecer no ministério, amém. E se não quiser, amém também. O que não podemos perder, vou repetir o que eu disse ontem, é a comunhão com Deus. Lembra do Salmo? A tua graça é melhor do que a vida. Pronto. Isso aí a gente não pode perder. Certo? Agora, Deus pode nos colocar de molho em algum momento do ministério, pode querer que a gente aprenda alguma lição, tantas coisas Ele pode fazer. E se a gente fizer a nossa identidade, o nosso valor depender de função ou desempenho ministerial, estamos a caminho do desespero ou da desesperança. Porque isso é idolatria.
idolatria. Ídolo dentro do nosso coração. Nossa identidade depende do que nós somos diante de Deus. Pecadores, amados, resgatados por Ele, colocados numa jornada para o céu e para servi-lo. É isso que nós somos. Devemos sempre lembrar disso. Tudo mais, irmãos, é bom, mas pode ser descartado, se Deus assim quiser. Saul se agarrou muito mais aos dons. Um outro problema que apodrece os ossos, como diz Provérbios, inveja. Cuidado com a inveja. Lembra o episódio aí de Davi e ele voltando e o povo cantando? E o povo elogia mais quem? Davi. E diz que Saul teve um ódio tão grande, ou teve uma inveja tão grande, desculpe, que esta inveja produziu ódio, um ódio assassino, que ele vai tentar matar Davi. Ele teve uma crise de raiva. Certo? Pronto, aqui foi um surto. Mas um surto de algo que já estava fermentando dentro dele. E aqui a gente percebe como a inveja que conduz à raiva é insensata. Você tem um auxiliar como Davi, que era fiel? Era extremamente fiel a Saul, não era? Davi era um traíra, alguém que queria puxar o tapete de Saul, era isso? Não, era fiel. Era competente? Era o mais competente que ele tinha. O que alguém inteligente teria feito? Eu quero ser sempre seu amigo, Davi. Quero ter você sempre do meu lado, acabou. Se o povo acha que você merece mais, tudo bem. E se Deus achar que você merece mais, tudo bem também. Acabou. Eu quero é você do meu lado, mas ele vai fazer o quê? O seu mais competente oficial, ele transforma em inimigo. A partir daí, você tem um homem com uma obsessão. Matar Davi. A vida de Saul passou a girar em torno de eliminar Davi. O próprio Davi, ironicamente, diz: o senhor está caçando uma pulga. Né? Tem tanta coisa para fazer no reino de Israel. O senhor tem um reino para administrar e fica aí correndo atrás de uma pulga. Quantas vezes isso pode acontecer no ministério? Está indo tudo bem, mas uma família resolveu ficar contra a gente. E aí o que acontece? Pronto. Aquela família se torna o nosso alvo. Ali é só aquilo. Só aquilo. Só pensa naquilo. É só aquilo. A gente não consegue enxergar o tanto de outras pessoas que estão ao nosso lado. Só foca naquilo. Se torna uma obsessão. E isso vai conduzir a desespero e desesperança. E por último, o medo do sofrimento e das perdas, conforme nós vimos lá. Um outro caso, Aitofel. 2 Reis 17, 23. É interessante, né? Aqui um homem sábio. Lembra o que é dito lá sobre ele? Que a palavra dele era como se fosse a palavra de Deus. O homem falava, pronto, esse homem é sábio. Vamos fazer o que ele diz. Por algum motivo, ele se revolta contra Davi, fica ao lado de Absalão, percebe que a coisa não vai sair do jeito que ele pretende, então ele não tem coragem para enfrentar as consequências de suas escolhas. Então ele volta para casa, prepara o testamento e se enforca. Ok? Então aqui novamente um caso de desespero com final trágico. Talvez a gente conjecture, havia alguma saída? Quando eu penso
na forma como Davi tratou os inimigos nessa revolta, eu penso que caso Aitofel tivesse arrependido, ele teria sido poupado. Lembra que o filho morreu, mas não porque Davi mandou matar. Que o general que estava comandando as tropas de Absalão foi assassinado, mas também não por ordem de Davi, certo? Foi um ato traiçoeiro de Joabe. Que Simei foi perdoado, e assim por diante. Poderia ser, mas faltou a Aitofel coragem para enfrentar as consequências de sua rebelião. Talvez o caso mais comum, Judas Iscariotes. Aqui foi ganância, ambição, certo? Eu creio que Judas, humanamente falando, era alguém muito esperto. Ele percebeu, antes dos 11, que Jesus não era o Messias da expectativa dele. Ele percebeu isso. A gente começou a seguir Jesus, achando que ele era o Messias, que viria para Jerusalém, expulsaria os romanos, dominaria, a gente reinaria junto com ele. E eu estou descobrindo que ele não é esse Messias, não. E eu não vou sair dessa de mãos abanando, não. Eu vou entregá-lo, certo? Ele gostava muito de dinheiro, tanto é que ele era o tesoureiro, porque tirava o que ali era colocado, e a liderança judaica vai julgar Jesus, vai perceber que Jesus é inocente, Jesus não será condenado, e eu ainda saio com o meu dinheiro. Só que as coisas não aconteceram conforme ele esperava. Aí quando ele vê que Jesus tinha sido condenado, e aí então o remorso o toca profundamente, ele percebe a tragédia que ele realiza e o remorso o impede de um arrependimento e o leva então ao suicídio. Novamente, um amor ao dinheiro que faz com que alguém sagaz no sentido de perceber claramente as coisas, de ler bem a situação. Deixa eu dizer aqui, alguém inteligente, mas que a ganância o leva a usar a inteligência para coisas trágicas. Cuidado. Podemos ser abençoados com uma capacidade de discernimento, de percepção, de notar as coisas antes dos outros. Mas por conta, novamente, de ídolos do coração, no caso de Judas, amor ao dinheiro, ganância, isso nos levará a usar posição, essa capacidade para arruinar nossa própria vida, em alguns casos a vida até da nossa família. Casos aí com final não trágico. Eu quero começar com Jonas, né? Jonas, assim, é um personagem admirável, né? É um caso de um evangelista bem sucedido e triste, porque foi bem sucedido, não é isso? Um homem que prega, uma cidade toda se converte, ele fica com raiva, certo? Ele não queria que ninguém se convertesse. Diz lá que ele se desgostou e ficou extremamente irado. Novamente aqui, só abrindo um parênteses, a ira, ela tanto pode ser ativa como passiva, certo? Alguns pais têm filhos que não se interessam por nada. Não estudam, não querem trabalhar, não se interessam por nada. E disciplina nenhuma causa efeito. Nem a disciplina mais dolorida, nem a disciplina não causa efeito. E algumas vezes no passado esse pai chega e eu fico, mas o que é isso? Já disciplinou? Já, mas nem chorar, chora. Não faz diferença. Já tirou o que gosta? Já, e não faz diferença. Pode ser ira passiva. A pessoa está irada. Mas ela percebeu
que não adianta eu ir para o ataque com essa ira. Eu não vou ganhar nada, então eu desisto de tudo. Tanto faz como tanto fez. Pode ser ira guardada, rancor lá, que a pessoa, novamente, ou por temperamento, ou por criação, ou porque percebeu que aqui não adianta eu brigar, eu deixo as águas rolarem e ponto final. Essa é uma ira aqui de Jonas, certo? Ele fica irado, ele reclama com Deus, ele diz, olha, tira a minha vida, eu prefiro morrer, certo? É melhor morrer do que viver. Ele está triste porque pessoas estão sendo salvas. Aqui, irmãos, são valores invertidos. Eu não estou sintonizado com Deus. Eu quero a minha vontade e não a vontade de Deus. O que Jonas queria para os ninivitas? Eles fossem para o inferno mesmo. É o que eles merecem. Afinal, eles têm maltratado o meu povo. Eu quero é mais é que eles se acabem mesmo. Aí o Senhor vem e salva. Agora, há muita ironia no livro de Jonas. Jonas merecia ser salvo? Não, ele estava fugindo de Deus. E ele pediu misericórdia e foi atendido? Foi. Mas ele não quer que os ninivitas sejam atendidos. Jonas tem valores invertidos. Jonas tem uma boa teologia. Percebe? Ele tem uma boa... E o problema dele é esse, nesse caso. É uma boa teologia. Ele sabe que Deus é bom, que Deus é clemente, que Deus é misericordioso, que Deus salva. Agora, ele usa esta teologia egoisticamente. Uma coisa é ter uma boa teologia. Isso é necessário. Outra coisa é ter um apreço errado por essa boa teologia. Um uso errado desta boa teologia. E aqui está Jonas, conhecimento, profeta, teólogo, bem-sucedido, mas que se acha melhor do que os ninivitas. Sou feliz porque Deus me tirou do naufrágio, do afundamento no mar, do naufrágio no navio. Estou feliz com isso. Mas estou triste porque esta mesma misericórdia alcançou os meus inimigos. E ele perde o gosto pela vida. Aí Deus quer dar uma lição para ele. Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Pronto, quando a gente ficar irado, lembre sempre de fazer essa pergunta para você mesmo, certo? Imagine Deus te perguntando, vem cá, tem cabimento essa tua ira? É razoável essa tua ira? E Jonas nem responde. Ele dá as costas e sai da cidade, vai ficar lá fora, numa expectativa talvez, pronto, eu já disse para Deus que eu estou irado, talvez ele se compadeça de mim e destrua os ninivitas. Fica lá sentado esperando o que vai acontecer com a cidade. Aí Deus faz nascer uma planta. Essa planta dá uma sombra agradável para Jonas. E note o contraste aqui, 4:1. Ele desgostou-se em extremo e ficou irado. 6 final. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Valores invertidos. Onde está a nossa alegria? No carro novo? No time que foi campeão? Ou na causa de Deus? Onde está a nossa alegria? O que é que enche o nosso coração? O que é que nos faz vibrar? O que é que nos anima a nos levantar todo dia e enfrentar a vida? São as pequenas bênçãos de conforto que Deus graciosamente nos dá? São as plantas e sombras que Ele permite para nos aliviar? Ou é o seu plano eterno,
a sua obra, a sua igreja. Fica muito claro aqui o que alegrava Jonas. Muito claro. Em uma cidade toda convertida, tristeza. Mas uma planta que agora pronto, o calor, rapaz, graças a Deus, né? Agora eu estou feliz nessa igreja, eles compraram um ar-condicionado para mim, agora eu sei que essa igreja me ama, agora eu sei que eu devo continuar meu ministério aqui, que Deus me quer aqui, tá vendo? Onde está nossa alegria? Mas Deus não tinha terminado com Jonas, né? O verme vai, seca a planta, vem o sol, aí Jonas, verso 8, desfalece. Aí novamente, Senhor, eu prefiro morrer do que viver. A gente ri, mas é para a gente rir de nós mesmos, viu? Como um menino mimado, Jonas. Concorda comigo? É um menino mimado. Só porque está com muito calor, ele prefere morrer. Eu quero morrer. Eu não aguento mais esse calor. Certo? Aí Deus pergunta de novo. Jonas, do mesmo modo que é admirável, negativamente falando, a reação de Jonas, a paciência de Deus também. Concorda? Não é admirável? Deus precisava de Jonas? Precisava? Não. Quer ir para Tarsis? Vai, eu vou lá ter trabalho contigo. Eu escolho um outro. Se eu quiser, eu mando uma jumenta, um anjo do céu, e pregar para os ninivitas, e daí? Mas Deus é paciente. Amém por isso. E aí Deus pergunta, é razoável essa tua ira? Dessa vez ele responde, criança mal criada, é razoável a minha ira até a morte. Aí Deus toca no dedo da ferida. Toca o dedo na ferida. Rapaz, você tem compaixão de uma planta. E eu não vou ter compaixão de Nínive? Cuidado com o que você valoriza. Estou esquecendo de passar os slides aí, né? Mas muito cuidado. Onde está a sua satisfação? Onde está a sua alegria? Está em Deus, na sua vontade. Você desfruta, sim, dos bens daqui, mas você coloca tudo isso em Deus? Aprenda a cultivar os valores corretos. Que sua alegria seja a esperança e a graça de Deus. Lembra do que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 16 a 18, num contexto que ele descreve sua aflição. Por isso, não desanimamos. A ideia é, por isso eu não canso a ponto de parar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja o contraste. Tribulação com glória, momentânea com eterna, leve com peso. Comparando. Nossas tribulações aqui, diante da glória que teremos eternamente, não passam de pequenos arranhões. Sabe aquele menino que quando está brincando, cai e arranha e vem chorando? E daqui 10 anos ele não vai nem lembrar disso? Pronto. As nossas tristezas, tribulações aqui, quando comparadas à glória eterna, não passam de arranhões, que dói, mas são arranhões. São leves, são momentâneos, comparado com a eternidade e o peso da glória. E Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Vamos cultivar valores eternos, valores invisíveis. Jó, outro, capítulo 3, verso 11, que diz que antes não tivesse nascido, antes a vida não existisse, porque não morri ainda na madre, porque não expirei assim que saiu.
Aqui a causa é sofrimento inexplicável, perplexidade. Não faz sentido para Jó por que tudo isso está acontecendo comigo. Eu perdi tudo. Eu acho que nenhum de nós consegue dimensionar a dor de Jó. Não sei se alguém aqui já perdeu um filho, mas para mim, humanamente, a dor maior que alguém pode passar é a perda de um filho. Agora ele perdeu 10. No mesmo dia. No mesmo acidente. Sabe lá o que é isso? Aí ele perde tudo. Ele perde a compreensão de sua esposa. Ele perde a simpatia dos amigos. Ele está absolutamente sozinho em sua aflição. Mas sabe, se você ler com atenção Jó, o que mais doía? A aparente perda de Deus. Ele pergunta, ele ora e Deus não responde. Isso é o que maltrata Jó. Perder os filhos doeu, perder as posses doeu, não ter a compreensão da esposa doeu, não ter a simpatia dos amigos doeu, e ele expressa isso, mas o que mais dói é simplesmente Deus não falar com ele. Para Jó, ele sente que perdeu Deus. Ele não perdeu, mas ele acha que perdeu porque Deus está em silêncio. Deus não responde. E esse é o grande sofrimento, agravado pelo fato de que ele simplesmente não entende. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus se calou? Ele era meu amigo. Ele me abençoava. Nós tínhamos comunhão. E de repente, ele fechou a cara para mim. Ele não me responde. No momento que eu mais preciso dele, ele simplesmente virou as costas para mim. É o que Jó pensa. A tristeza, há uma busca por entender. No caso de Jó, irmãos, a gente deve reconhecer que a gente não sabe de tudo. E essa é a lição que Deus dá para Jó. Deus não explica, Deus não conta para Jó por que aquilo aconteceu com ele. Até onde a gente sabe, Jó nunca soube do que aconteceu na esfera celeste. Ele nunca soube. Do que Satanás disse, Jó não soube. A resposta de Deus para Jó não é dizendo, olha Jó, deixa eu te dizer uma coisa. É que Satanás estava duvidando de você e de mim. Satanás estava achando que você era um interesseiro e que eu era um bobão. Que você só me temia em interesse e eu não era nem capaz de compreender isso. Eu estava sendo enganado por ti e eu precisava provar para Satanás que a coisa não é assim não. Deus não diz isso para Jó. Deus se dirige para Jó com perguntas em que ele diz, olha, por que algo acontece assim e não assado? Por que aquilo acontece diferente daquilo? Eu sempre lembro de um colega que eu trabalhei, na época era a Imprensa Batista Regular, hoje é editora, éramos 2 adolescentes, que nos horários de intervalo queríamos resolver os grandes problemas teológicos. E a gente ficava discutindo. Aqueles problemas que se não resolver o mundo acaba, tricotomia, dicotomia, sabe essas questões que se a gente não chegar a um acordo é arriscado o mundo se acabar. Mas esse meu colega, quando ele ficava num ponto sem argumentos, ele virava para mim, Almir, assim, por que a cabra faz em bolinha e a vaca faz pastoso? Eu dizia, eu não sei. Rapaz, tu não entende nem de e quer entender disso? Respeitadas devidas proporções e com devido respeito, é mais ou menos isso que Deus está dizendo para Jó. Você nem entende do que você pode ver, do que você pode avaliar, daquilo que está na natureza e você pode estudar. Você nem entende disso. E quer entender os meus planos? Aqui é humildade.
para reconhecer: nós não sabemos tudo. Nós não teremos todas as respostas e nem Deus nos deve explicações. Se Ele quiser dar, bem. E se Ele não quiser dar, Ele é Deus. Para nós é suficiente acreditar que Ele é soberano. Um pardal não cai se Ele não permitir. Ele sabe até o tanto de fios de cabelo que eu tenho. Ele é sábio, que Ele não erra. A gente faz planos, na hora de concretizar, descobre: ah, rapaz, se eu tivesse feito disso, eu feito aquilo. Não sei quantos de vocês já construíram casa, você planeja. Aí depois da casa pronta, você descobre o quê? Que tinha um jeito melhor para fazer, rapaz, mas agora ela já está pronta. Isso não acontece com Deus. Não acontece com Deus. Ele é sábio, Ele não erra. Terceiro, Ele nos ama. E Ele sempre vai fazer o melhor. Pronto. Confiando nisso, a gente continua seguindo. Quer a gente entenda, quer a gente não entenda. Ficar brigando para entender pode levar você à depressão. Pode levar você ao desespero. Pode levar você à desesperança. Deus não nos vai dar explicações de tudo. Elias. Lembra de Elias? Para mim esse é o caso assim mais interessante de analisar dentro dessa estrutura. Lembra de Elias? Passa aí uns 3 anos, dependendo de uma viúva. Para mim já é uma situação até um tanto humilhante, né? Não para um profeta de Deus e para o estrangeiro. Ficar dependendo de uma viúva e que todo dia acontecesse um milagre, enquanto Acabe está reinando e o baalismo prosperando lá em Israel. Aí um dia ele volta e Elias vai ter o seu grande momento. Lá no Monte Carmelo. Desafia. Tragam aí. E lá está Elias. Clamem mais alto. Talvez ele está dormindo. Você tem um Elias aqui, não é? Um Elias com muita confiança. Um Elias forte. E cai fogo do céu. Foi um momento assim, né? Um momento assim, vibrante. Foi o momento de Elias. Pronto. Acabei com o baalismo em Israel. Aí vem uma mulher. Tudo bem que era Jezabel. Mas é uma mulher. E diz: olha, manda dizer para Elias que façam-me os deuses o que lhe aprover se amanhã a essa hora eu não acabar com a vida de Elias. E o homem que enfrentou mais de 400 profetas de Baal, foge, corre. Mulheres, vocês são poderosas, viu? Corre, vai embora, certo? Se manda mesmo. E ele então faz uma grande viagem. Deixa eu só passar aqui. Aí, ó, 180 quilômetros. Para vocês que não gostam de caminhar, Elias fez 180 quilômetros lá do Monte Carmelo até Beersheba, de norte a sul. Caminhou. Com medo. O que o medo não faz, certo? Agora, qual foi o problema de Elias? Ele caminha, certo? E ele chega debaixo de um zimbro e ele diz, verso 4, chega, para mim chega. Deus, ó, toma agora a minha alma, eu não sou melhor do que meus pais. Para mim acabou. É o fim da linha. Acabou. Não quero mais. Chega. Aí ele dorme. Aí um anjo toca, levanta-te e come. Aí ele viu, comeu, dorme de novo, comeu. Aí caminha até o Monte Horebe. E aí Deus fala com ele. Qual o problema de Elias?
expectativas irreais no ministério. Agora o baalismo vai ter um fim em Israel. Teve? Não. Algumas vezes a gente chega numa igreja, pronto, agora essa igreja vai saber o que é ter um pastor. Agora vocês vão ver o que é igreja. Parece até que o que estava antes de mim não fez nada, olha o tanto de defeito que ele deixou aqui. Aí você começa, chega um momento que você descobre, eu vou sair, um bocado desse defeito não vai sair não. Eles vão continuar. Cuidado em achar que Deus lhe chamou para consertar o mundo. Cuidado em achar que o seu ministério é acertar tudo. É fazer a igreja perfeita. É botar tudo nos eixos. É dar um arranjo em tudo quanto é família que está desarranjada. É conseguir recuperar todo viciado em drogas que aparecer no seu caminho. Cuidado. Deus não prometeu isso, não. Nem Jesus fez isso. Lembra do jovem rico? Jesus amou aquele jovem? A Bíblia diz que Jesus, olhando, o amou. Aquele jovem foi convertido? Não. Lembra do tanque de Betesda? Tinham quantos doentes ali? Quantos ele curou? Ok? Cuidado em achar que você vai consertar tudo. E dessa vez na sua mão, dessa vez na minha mão, a coisa, vocês vão ver só. Cuidado. Não espere de Deus o que Deus não prometeu. Lembre-se que sucesso é ser fiel e não dar jeito nas coisas. E eu quero comparar Jonas, que nós vimos, e Jeremias. Sinceramente falando, se você fosse membro de uma igreja e tivesse que convidar um pastor com base no seu ministério anterior, e você tivesse que escolher entre Jonas e Jeremias, quem você acha que seria o escolhido? Hein? Seria Jonas. Pregador, rapaz. Ele pregou 3 dias, uma cidade toda. O que esse homem vai fazer em nossa igreja? Imagina aí. E Jeremias, coitado, fracasso. Pregou a vida toda. E no fim da vida, ele diz, não vão para o Egito. E sabe o que os membros da igreja dele fizeram? A gente vai e ainda leva você junto. Ok. Da nossa perspectiva, quem é o fracassado? Jeremias. Da perspectiva divina, não é Jeremias. Sucesso é ser fiel. Sucesso é ser fiel. Isso é sucesso. É isso que Deus requer. Resultado é problema dele. Nosso papel é pregar, é discipular, é fidelidade. Isso é conosco. Quantidade é com ele. Agora, veja bem, fidelidade. Porque muitas vezes quantidade é com Deus, isso pode levar alguns a preguiça. Não, quantidade é com Deus, a gente faz de qualquer jeito. Note bem, o que Deus requer é fidelidade. Quantidade é com ele. Sentimentos de Elias, medo, descrença, um desespero que caminha 180 quilômetros, cansaço, vitimização. Tenho sido fiel ao Senhor dos Exércitos. Verso 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e fiquei só,
e procuram tirar minha vida. Está com pena de Elias? Hein? Ele está com pena dele mesmo. Cuidado com a vitimização. Nessa igreja só tem só eu que me esforço, só eu que faço tudo, ninguém entende, ninguém me ajuda, está todo mundo contra mim. Quando chegarem esses pensamentos ou fala, pare. Peraí, que história é essa de eu ficar agora aqui sentindo pena de mim mesmo e achando que só que só eu entendo, que só eu luto pelas coisas? Aí, o que Deus faz com Elias? Dá descanso e alimento. Cuide de suas necessidades físicas. Nós não somos máquinas. Nós temos o Espírito Santo, mas ainda num corpo que se desgasta. Num corpo que precisa dormir, num corpo que precisa comer. Quando necessário, precisa tomar remédio. Esse é o nosso corpo. Cuide do seu corpo, faça exercícios físicos, né? Não, mas Jesus não fez. Ora, não fez. O que o homem caminhava, subia a montanha, descia a montanha, não fez. Fez e muito. Isso é parte da vida. Nós, no mundo moderno, um computador, um celular, pronto. A gente trabalha o dia todo, praticamente sentado, ou no gabinete, ou nas casas das pessoas, e o nosso relax é chegar em casa e assistir televisão. E o exercício físico? E o cuidar do corpo? Cuide disso, cuide do seu corpo. Deus deixou Elias descansar, Deus alimentou Elias, Deus cuidou do corpo de Elias. Relembre sua jornada com Deus. Deus levou Elias lá para o Monte Sinai, lá onde a aliança tinha sido feita. Lendo algumas biografias de homens de Deus que caíram nessa depressão, nessa tristeza, uma das coisas, relembrar a jornada. Como foi que eu me converti? Que textos bíblicos falaram ao meu coração? Como foi a minha chamada? Que textos bíblicos Deus usou para a minha chamada? Relembre. Se possível, escreva. E de vez em quando bater o desânimo, volte lá. Não, peraí. Deixa eu voltar ao meu Sinai. Deixa eu voltar ao meu Horebe. Deixa eu ver como é que foi. Como é que começou esta jornada. Mas, acima de tudo, volte para a cruz. Quando você achar que ninguém está te valorizando, que ninguém está te dando valor, volte para a cruz. Volte para a cruz. Veja o que Deus fez ali. Aprenda que Deus é livre para agir como lhe apraz. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Para Elias, Deus só estava agindo se caísse fogo do... só aí é Deus. Aí vem um terremoto. Aliás, antes vem um grande vento, né? E Deus está no vento. O vento arrebentava tudo, mas Deus não estava. Vem um terremoto. Deus estava no terremoto? Não. Vem fogo. Deus estava no fogo? Aí vem uma brisa. A lição aqui é: Deus é soberano para agir conforme Ele quiser. Se Ele quiser mandar fogo do céu, Ele manda. E se Ele quiser só soprar uma brisa suave, Ele sopra também. Como é que isso funciona hoje? Você faz uma programação, enche de gente, gente se converte, e a igreja fica quase em fogo mesmo, no bom sentido. Que Deus agiu! Aí você faz tudo ano que vem do mesmo jeito e... só uma brisazinha. Não sei o que eu fiz de errado. Esse ano Deus não
agiu. Deus é livre para agir conforme Ele quiser. Pior que isso é você ficar se comparando. Ah, mas aquele pastor implantou esse método lá, arrebentou. Se converteu, a igreja foi edificada. Vou implantar aqui também. E você implanta aí? Uma brisazinha. Não consegue apagar nem a vela. O que a gente está fazendo de errado? Eu acho que o problema está nessa igreja. Eu vou ter que mudar dela. Aceite que Deus é livre para agir como lhe apraz. Deus disse para Elias: eu tenho 7.000, Elias. Você não está sozinho, não. Abra os olhos para ver o que Deus está fazendo além de você, além de sua igreja. Sua igreja talvez não está crescendo tanto que você gostaria, mas se alegre com outras igrejas em outros lugares, com outros campos que estão crescendo. A obra de Deus não se resume à nossa igreja, a obra de Deus não se resume à nossa denominação, a obra de Deus não se resume ao nosso movimento. Lutamos onde estamos, mas sempre mantendo os olhos e nos alegrando com o que Deus está fazendo em outras vidas e outros lugares, além de nós. Mantenha essa perspectiva. Não somos o único instrumento de Deus no mundo. Não somos o único fiel no mundo. Deus tem mais, que a gente não está vendo talvez, mas Ele está atuando. Preocupe-se em cumprir as tarefas que Deus lhe deu. Deus disse para Elias: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, unge Azael, unge Jeú e unge Eliseu. Trazendo para um linguajar nordestino, é como se Deus dissesse para Elias: Caba, deixa de mimimi e vai trabalhar. Eu tenho obra para você fazer. Pare de lamber as feridas aí e vá lá, ó, tem coisa para você fazer. Eu me lembro de uma vez aconselhando uma senhora, ela começou a desabafar, mas de repente ela parou e disse: pastor, agora eu estou lembrando do que minha mãe disse, era uma senhora jovem. Ela disse: quando eu casasse e o casamento não tivesse exatamente do jeito que eu queria, e eu começasse a ficar desanimado, em depressão, ela disse: olha, minha filha, quando isso começar, pegue uma trouxa de roupa suja e vá lavar. Depois essa mesma trouxa vai passar. Olhe para a pia cheia de louça e lave. Cuide dos banheiros, você vai ver como a depressão, ó, vai embora num instante. Essa mãe foi um tanto crua, mas ela não estava errada, não. Uma das formas de enfrentar a depressão é trabalhando, é fazendo o que tem que fazer, é não se entregar, certo? É botar o pé na estrada, bora fazer, bora agir. É o que Deus está dizendo para Elias: volta, vai trabalhar, chega de chorar, vai lá, eu tenho coisa para você fazer. E com isso, deixa eu te dizer, você não vai acabar com o baalismo, não. Vem Eliseu depois de você. E muito provavelmente depois de Eliseu vem outro. Quem vai acabar com o baalismo sou eu, Elias. Quando eu quiser, do jeito que eu quiser, e não você. Contente-se em ser meu instrumento nos limites que eu te dei para ser. Ter expectativas corretas. Davi, lembra de Davi? Volta lá da guerra, chega na sua cidade e o que é que ele encontra? Uma cidade totalmente acabada, esposa e filhos tinham sido levados. Verso 6, e que eles muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Pense na situação de Davi. Aqueles 600 homens eram alguém naquele momento, por quê? Porque Davi os havia acolhido. Aqueles homens tinham esposa e filhos, por quê? E tinham uma cidade, por quê?
Davi os tinha abraçado. E agora, Davi não queria, mas aconteceu esse desastre. Quem é o culpado? Davi. Líderes é para isso, viu? Quando não tem ninguém para levar a culpa, de quem é a culpa? É do pastor. Horas essa? Se ele tivesse feito de outro jeito, isso não tinha acontecido. E quem é a cabeça que deve rolar? É a dele, é claro. Quem é que vai ser apedrejado aqui? É Davi. Apedrejar Davi iria trazer as esposas daqueles homens de volta? Iria? Não. Iria trazer os filhos de volta? Não. Mas a angústia faz isso. Ela tira o senso. O desespero faz isso. Mas eu não li a última parte do versículo que diz o quê? Davi se reanimou no Senhor. Perdas pessoais grandes, esposa, filhos, incompreensão das pessoas, ingratidão. Davi buscou forças em Deus, não nos homens. Aí ele consulta Deus e ele obedece a Deus. Vai ter situações assim, em que você vai estar absolutamente sozinho. E todo mundo querendo te apedrejar. Você tem duas opções: ou se entrega, ou busca forças em Deus e prossegue. Ok? Concluindo aqui rapidamente, quero deixar alguns textos. Esse foi um estudo de casos, alguns textos. 2 aos Coríntios 4, 8 e 9. O apóstolo Paulo claramente diz: em tudo somos atribulados, mas não esmagados. A ideia aqui, eu estou no canto do ringue, levando pancada de tudo quanto é lado, mas não caí e nem vou cair. Ok? Atribulados, mas eu não fui a nocaute. Há situações assim na vida, que você está no canto do ringue, não tem saída. Mas lembre-se, você não foi a nocaute. Perplexos, isso é, sem entender, sem compreender. Mas eu não vou entrar em desespero. Eu não sei porque que essas coisas estão acontecendo, mas eu não vou entrar em desespero. Perseguido, está todo mundo contra mim, mas eu não estou sozinho não. Eu não estou desamparado. Eu estou abatido. Aqui a ideia é em depressão, para baixo, mas não destruído. Não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Para quem segue a Cristo, não existe fim da linha. O texto lido, se você prestar atenção no poema do capítulo 3, ele vem falando da perda da esperança. Ela é intensificada porque ele se concentra na dor. Aí chega uma hora e ele diz: espera aí. Eu agora quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mude o programa. Mude os pensamentos. Pare de se concentrar no problema. Pare de se concentrar na dor. Pense no que pode lhe dar esperança, que é a misericórdia de Deus. Você pode ter perdido tudo, mas você ainda tem a graça de Deus, que é tudo que você precisa, que é o que te basta. E esse aí, mude sua conversa mental, eu tiro do livro do Depressão Espiritual, de Martin Lloyd Jones. Todo mundo fala sozinho. Concorda comigo? Apesar que alguns admitem, outros não. Mas todo mundo fala sozinho. Ou audivelmente, como eu faço, ou só no pensamento. E essa conversa que você tem com você mesmo é determinante para o seu ânimo. E foi lido ontem, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. O salmista também falava sozinho, falava consigo mesmo. Vem cá, minha alma, por que isso? E aqui o Estênio Marcos tem um hino com uma poesia muito bonita, né? Puxa uma cadeira, minha alma, eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo. Vida tranquila viver, lembrando do que o mestre disse, a minha graça. Então chame sua alma, senta aqui. Vamos ter uma conversa aqui, de homem para homem, de mulher para mulher. Está desesperado por quê? Perdeu a esperança por quê? Deus deixou de ser Deus? A misericórdia de Deus cessou, acabou? A graça dele teve um fim? Mude a conversa mental e reafirme a certeza do amor de Deus. Ali eu errei, é 28 a 38. A gente pode perder tudo, mas nunca iremos perder o amor de Deus. Quando o desânimo bater, quando a tristeza, a desesperança, o desespero e a depressão, lembre-se, eu posso perder tudo, mas eu tenho uma certeza. Eu não vou perder o amor de Deus. Ele enviou o Filho dele, que morreu na cruz, pagou pelos meus pecados, ressuscitou, está lá intercedendo por mim e enviou o Espírito Santo para habitar em mim. Isso é garantido. Eu posso perder o ministério, mas o amor de Deus eu não vou perder. Eu posso perder os bens, mas o amor de Deus eu não vou perder. Eu posso perder os filhos, mas o amor de Deus eu não vou perder. Eu posso até perder o casamento, mas o amor de Deus eu não vou perder. Tudo isso dói. Eu não estou negando a dor. Mas você já percebeu que o que alivia uma grande dor é ter um valor maior. Por exemplo, alguém bateu o carro, perdeu o carro, mas todo mundo foi salvo. Qual é a reação? O carro deu perda total, mas graças a Deus as pessoas salvaram. Um valor maior compensa a perda. Nosso valor maior é o amor, e esse temos garantia de que nunca vamos perder. Espero ter ajudado você a lidar com o desânimo, desespero, a desesperança e a depressão. Agora não é só ouvir. Isso aí você precisa cultivar em sua mente. Amém.